Boa tarde, seja bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, dá seu like, faça seu comentário. Antes de passar as informações, vou deixar para vocês a minha indignação de Israel estar comemorando 75 anos da libertação do Holocausto lá em Jerusalém, e o Brasil não ter sequer um representante. Quando Brumadinho teve aquele problema lá, que soterrou várias pessoas, matando mais de 200, Israel mandou ajuda para cá. Quando a Amazônia estava pegando fogo, Israel mandou sua ajuda para cá. Então é muito fácil o Brasil dizer que é amigo de Israel num dia tão importante, onde vários representantes, reis, presidentes foram, e ele não ter comparecido ou mandado sequer um representante. Isso é, no mínimo, muito triste, né? Tá aí, ó, o presidente de Israel falando. Vamos ver mais. Benjamin Netanyahu, outros. Putin, as celebrações. O presidente da Alemanha, isso aí é o vice-presidente dos Estados Unidos. O vice-presidente da Alemanha pediu perdão para Israel. Ele é um presidente diplomático e não executivo, é igual o caso de Israel. Então, o príncipe Charles, o Macron, então todo mundo foi, menos o Brasil, que eu acho uma vergonha. Uma outra notícia que eu tenho para falar para vocês é essa aqui, ó. Luciano Huck é chamado de próximo presidente em Fórum Econômico de Davos. Ele foi lá, ele passou um vídeo, ele passou explicações, e ele foi chamado de próximo presidente do Brasil. Então tá aí a matéria, se você quiser ler. Olha aí as fontes. Notícia. Saiu ontem na TV aberta de Israel que o Jared Kushner chamou o Benjamin Netanyahu e o Benny Gantz para estarem em Washington no final de semana, no outro final de semana, porque vai ser divulgado o Tratado de Paz. E hoje o Donald Trump fez um discurso e disse o seguinte, que o Tratado de Paz vai sair no início da semana que vem, mesmo antes dos dois representantes de Israel estarem em Washington. Outra coisa que foi colocado, que o Donald falou no seu discurso, é que no tratado os dois terão que aceitar a anexação do Vale do Jordão. A Jordânia já se manifestou, os xiitas, falando que se houver anexação do Vale do Jordão, eles vão quebrar o tratado de paz que eles têm com Israel. E nesse tratado de paz, a Jordânia tem poder religioso sobre o Monte do Templo. Então, essa notícia é muito importante, porque se não houver tratado de paz entre Israel e Jordânia, então não tem poder religioso no Monte do Templo. Então isso, independente se o tratado for aceito ou não, ele já causou algo espiritual muito favorável para a vinda do Messias que os judeus estão esperando. Isso é muito, muito importante. Então, no início da semana que vem, se os palestinos não aceitarem, enfim, estará abrindo espaço para que outro faça o tratado de paz, caso o Kushner não consiga. Ele foi a Israel só para convocar os dois para estar em Washington, porque o plano de paz será divulgado no início da semana que vem. Então veja bem como que as coisas estão acontecendo muito rápido. E o Donald Trump falou que isso tem que ser resolvido até antes de maio. Eu disse que em janeiro seriam as eleições dos Estados Unidos, não é em maio. Então isso tudo tem que estar já resolvido antes de maio. Então é muito importante tudo que eu estou falando. Fiquem atentos, divulguem, compartilhem, porque
eu acredito que ele já está aqui e já está para se manifestar, porque agora o tratado tem que sair e vai sair. Se a Jordânia declarar a guerra que saiu do Tratado de Paz, eu acho isso excelente, porque é uma pedra ali para a construção do terceiro templo. Sem poder religioso, eles não têm poder pátrio ali. Então já ajuda bastante. E o presidente dos Estados Unidos já falou, vai ter que anexar sim o Vale do Jordão, não tem escolha. O Benjamin e o Gantz já falaram que sim, vão anexar, e eles concordam com o acordo. Então eu acredito que eles estão indo lá para assinar o acordo, ao meu ver. Mesmo porque vai ser divulgado antes das eleições, antes deles estarem lá. Fiquem atentos ao canal, porque nós vamos estar divulgando esse plano. Eu ia passar essa notícia, não ia passar, mas eu vou ter que passar, porque está passando em todos os canais lá em Israel. Macron discute com policiais israelenses na cidade velha de Jerusalém. Vou resumir, ele entrou numa igreja católica lá em Jerusalém e ele expulsou os policiais, discutiu, porque ele falou que aquilo ali era da França. Ele foi estúpido, ele foi ignorante, ele ouviu muito os palestinos reclamarem dos judeus. Enfim, todo presidente francês que vai lá em Israel, ele não é muito aceito. É por isso que eu não descarto a possibilidade deste homem, não descarto a possibilidade de ninguém. O espírito anticristo, ele não entrou em ninguém. Então, até então ele não entrar em ninguém, todo mundo é possibilidade. Mas uma coisa que a Bíblia fala, e é bem claro, que ele teria que enganar os escolhidos. E para enganar uma pessoa, você tem que pelo menos mostrar que gosta dela, você tem que estar do lado dela. Um amigo falso faz o quê? Ele fica ao seu lado, ele te defende, ele faz as coisas na sua frente, ele te agrada. O Macron, ele sempre vai contra Israel. O Macron vai sempre contra os judeus. Ele sempre faz alguma coisa que não é a favor de Israel. Se os judeus não aceitarem, se o Sinédrio não aceitar Macron, ele nunca será um líder mundial dentro de Israel. Então, até então, ele tem se mostrado um líder europeu, mas não mundial, porque ele não consegue agradar o principal alvo, que é Israel. Então, assim, os judeus perguntando-se lá, fazendo pesquisa, eles não gostam de Macron. E, para falar a verdade, nem eu também. Então, fica aí essa observação para vocês, que o líder mundial, ele tem que ser a favor de Israel. Mesmo porque a profecia que todo o Estado de Israel está esperando é que o Messias lute as guerras de Israel e ele tem que ganhar todas. E no Talmud fala que ele vai ser assassinado. Macron não defende Israel, Macron não defende judeus, ou seja, ele sempre está do lado dos palestinos. Então, Macron, se ele fosse hoje um líder mundial, que todo mundo está esperando, ele teria que mudar muito a sua postura dentro de Israel, dentro da comunidade judaica, que simplesmente o odeia. Ninguém gosta do Macron, porque ele nunca é a favor de Israel em nada. Ele é muito mais a favor dos palestinos e tal. Como que ele chega num país e faz o que quer e fala que aquele pedaço ali é da França? A igreja pode ser da França, mas estando dentro do Estado de Israel, ali existe uma autoridade. Então, fica aí a dica para vocês que são a favor do Macron, que para ele ser o líder mundial, ele vai ter que mudar muito essa postura dentro de Israel. Então, que Deus abençoe vocês, divulguem o vídeo, porque ele está chegando. Como diz os rabinos messiânicos, os profetas de Israel, já se ouve os passos do Messias. Que Deus abençoe vocês.